Boa noite a todos, amigos aqui presentes, amigos que estão nos acompanhando pelo Instagram. O nosso tema de hoje é Jesus, Natal e renovação. Que Deus, nosso Pai, que é fonte inesgotável de amor e poder, nos abençoe nessa noite de hoje. E que o nosso Mestre Jesus, o benfeitor incomparável de todas as horas, nos envolva na sua infinita e misericordiosa paz. Falar de Jesus é muito gratificante, porque quando falamos de Jesus com o coração, ele se faz presente, porque é uma promessa dele. Ele disse que quando 2 ou mais pessoas se reunissem em seu nome, ele ali estaria presente. E é em nome dele que realizamos todos os trabalhos realizados na Casa Espírita. Jesus, esse personagem cuja expressão, dizem os registros, é a segunda expressão mais usada, conhecida e falada no mundo todo. Se nós formos nos ater nos aspectos históricos da sua personalidade, seja qual for a ciência terrena, nós vamos ter ricos detalhes sobre Jesus. Isso vai ganhar uma dimensão enorme em nossos intelectos. O apóstolo Paulo dizia que para nos aproximarmos de Jesus, precisaríamos de expiração. Mas como fazer para que a distância que habitualmente temos diminua e nós consigamos sentir mais Jesus? Como fazer isso? Dizem os estudiosos que, de uma certa forma, falar de Jesus somente com os nossos intelectos não é possível. Precisamos fazer uso do nosso coração, precisamos fazer uso da nossa emoção, do equilíbrio da nossa emoção, do nosso sentimento, para poder aquilatar a dimensão desse personagem, homem mais perfeito entre nós, espírito, modelo e guia. E diante de tudo isso, por que nós ainda temos dificuldade em segui-lo? Se já reconhecemos Jesus, se já sabemos, por que ainda temos certa dificuldade de sentirmos Jesus? Chico Xavier, na sua simplicidade, recomendava que procurássemos fechar os nossos olhos e procurássemos cessar todo o barulho do mundo, para a partir daí, com os nossos corações, nós pudéssemos sentir Jesus. Tentar entendê-lo, a sua dimensão, somente com os nossos intelectos, ele afirma, não se faz possível. Nós recordamos de São Francisco de Assis, quando ele disse que por mais que as forças divinas, a luz divina nos ilumine a mente, o que nós vamos fazer é nessa mente ter uma maior facilidade de discernimento, gerar melhores ideias, melhores pensamentos.
Mas isso não é suficiente ainda para compreender Jesus. É preciso que essas ideias e esses pensamentos alcancem o nosso coração. E ali no equilíbrio da emoção, possamos nos reconectar com Jesus. Há mais de 2000 anos, nós sabemos que Jesus é amor. Por que então nós sentimos uma estranha distância do Cristo? Emmanuel nos lembra, nos livros Há 2000 anos, depois no Ave Cristo e nos 50 anos depois, ele afirma que nós precisamos buscar as reminiscências do Cristo em nós, porque todos nós somos espíritos milenares, todos nós temos notícias de Jesus em nós. E o que nós precisamos é trazer isso à tona, para que isso nos dê a certeza de que, aquela certeza de que às vezes não temos. Como Emmanuel diz, só tem duas formas de fazer essa busca: capacidade de fazer a introspecção, buscando nossas reminiscências, nossas cristalizações mentais, e também podemos fazer de outra forma. Mentalmente, voltar ao Tiberíades, voltar a Nazaré, voltar aos ambientes onde o Cristo se fez homem entre nós e nos deu os exemplos, e tentar por instantes vislumbrar a sua figura luminosa. Como homem generoso, não dispensando nenhuma situação para nos ensinar. Mas o que nós fizemos? Nós criamos uma figura transcendente, que não é possível alcançar. Mas Kardec já nos diz, e Emmanuel reforça, ele é o modelo, ele é o guia. Então cada um de nós tem as razões pelas quais a distância se faz com Jesus. Mas nós podemos diminuí-la, é só querer. Nós podemos tirá-lo do crucifixo. Para alguns de nós, Jesus ainda está no crucifixo. Para outros, já está nos textos evangélicos. Já sabemos e conhecemos as citações de Marcos e Lucas. Sabemos tudo do Evangelho. Para uns, ele já se faz um companheiro de caminhada, um irmão. Já sabemos também que nós não precisamos de intermediários para falar com Jesus. E para ilustrar essa maneira de as pessoas se sentirem tão distante de Jesus, eu vou contar uma lenda, história, que é bem interessante e que nos faz refletir sobre isso. Conta uma história antiga do escritor norte-americano Paul Lynde, que um homem chamado Mogo morava nas proximidades dos Alpes suíços, em uma aldeia de porte mediano. Era um homem bom, tinha muita fé em Deus, era um bom pai, era um excelente marido, e ele costumava também fazer caridade. Porém, Mogo não acreditava no espírito do Natal. Ele não acreditava na lenda, segundo ele, de que Deus havia se feito homem. Ele considerava impossível o Senhor do Universo, a consciência cósmica por excelência, se fazer homem e habitar entre nós. Mogo não acreditava nessa lenda teológica. Isso era notório. Mogo não escondia isso de ninguém. Todos os anos a sua esposa
o convidava na noite de Natal para irem assistir à missa do galo, mas ele se recusava a ir. Ele sempre se recusava. E naquela noite memorável de Natal, mais uma vez sua esposa o convidou para ir assistir à missa do galo, e mais uma vez ele disse não. Ele disse eu seria hipócrita se os acompanhasse. Todos sabem da minha posição com relação ao Natal. Eu não acredito. Vão vocês, eu ficarei aqui lendo meu jornal do dia. A esposa então se retirou e Mogo acendeu a lareira, porquanto era uma noite muito fria, caía neve com muita intensidade. Ele então sentou-se na sua poltrona preferida e começou a ler o jornal tranquilamente. Em determinada hora da noite, ele começou a ouvir pancadas na vidraça, como se alguém estivesse jogando bolas de neve na sua vidraça. Ele então se levanta, veste o seu casaco e sai, na esperança de dar um susto no intruso, que, segundo ele, jogava bolas de neve na vidraça. Mas quando Mogo sai, verifica que não é nenhum intruso que joga bolas de neve. Trata-se de pássaros que, fugindo da neve, do vento frio e vislumbrando a sua vidraça iluminada pela luz interior, choca-se contra o vidro da janela, porque não percebem a existência do vidro e caem. Caem machucados aos pés da janela. Mogo, então, por ser um homem bom, pensa: não posso deixar essas criaturas morrerem de frio. Essas criaturas estão mergulhadas na neve, vão morrer aqui de frio. Não posso deixá-los assim. Então ele abre a porta da garagem, acende a luz, na intenção de que os pássaros, ao ver a garagem iluminada, se dirijam para lá. Mas eles não se mexem. Eles estão machucados, provavelmente com suas asinhas quebradas. Mogo então vai até a cozinha, pega um pão e faz uma trilha de miolo de pão dos pássaros até a garagem, na intenção clara de que eles sigam a trilha e saiam da neve e entrem na garagem. Mas eles não se mexem, eles gemem de dor. Mogo então tenta empurrá-los carinhosamente, mas eles se debatem, eles se agitam por estarem machucados. Mogo então pensa: eles estão me achando uma criatura aterradora. Ele tenta pegá-los e conduzi-los ao interior da garagem, mas eles se debatem mais ainda. Então Mogo se desespera e diz em voz alta: eu só quero ajudá-los. Ah, se eu pudesse me transformar num pássaro, pelo menos por um minuto, vocês veriam que o que eu quero é só ajudá-los. E naquele momento, segundo a lenda, um daqueles pássaros se transforma em anjo e diz para Mogo: você entende agora, Mogo, porque Deus precisou se fazer homem? Mogo então cai genuflexo e diz para o anjo: desculpe, anjo, perdoe. Agora eu compreendo. Agora eu compreendo que os homens só acreditam naqueles que se parecem com eles e que passam ou passaram pelas mesmas coisas pelas quais eles passam. Então aquele pássaro, aquela figura de anjo, desapareceu. E conta a lenda que Mogo, a partir daquele instante, passou a acreditar que Deus se fez homem. Mas passou a acreditar de forma errônea que Deus se fez homem e passou a habitar entre nós. Porque isso
é a teologia que diz. No começo do século III, o escritor e teólogo cristão Tertuliano, baseado no capítulo 13, versículo 13 da segunda carta aos Coríntios, carta de Paulo, quando Paulo se despede deles com a seguinte frase: que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Então, baseado neste versículo, onde Paulo se refere a 3 pessoas, a graça do Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo, o teólogo Tertuliano escreve em um dos seus livros o dogma da Trindade, Pai, Filho, Espírito Santo. Então, a teologia e a Igreja sempre nos ensinou que Deus, Pai e Espírito Santo são a mesma pessoa e que Jesus Cristo é o próprio Deus, como se isso fosse possível. Embora o próprio Cristo falasse o tempo inteiro em seu Evangelho que ele era um e Deus era outro. Porquanto ele se retirava todas as noites para orar. Orar para quem? Para ele mesmo? Não. Ele ia orar para Deus. Quando o mancebo lhe disse: bom mestre, Jesus disse-lhe: por que me chamas de bom? Bom é só Deus, deixando claro que ele era uma pessoa e Deus era outra pessoa. Quando ele disse no momento crucial do Calvário: Pai, em tuas mãos eu entrego meu espírito, era para ele mesmo que ele estava se entregando? Não, era para Deus, ensinando-nos o tempo todo que ele era um e Deus era outro. Por isso, não é difícil compreender que porque muitos irmãos ainda têm esse pensamento de que Jesus é o próprio Deus. Porque a distância espiritual que nos separa é muito grande, ao ponto de algumas pessoas acreditarem ser Ele o próprio Deus. Conta-nos Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, a seguinte passagem: reza nas tradições do mundo espiritual que a comunidade angélica, os engenheiros siderais de Deus e os espíritos puros por excelência se reuniram no entorno da Terra por 2 vezes apenas até hoje. A primeira vez foi quando a Terra se desprendia da nebulosa solar e passava por um resfriamento, a fim de que se lançasse no tempo e no espaço as balizas do nosso sistema cósmico. Eles se reuniram para deliberarem sobre o futuro daquele planeta nascente. E Jesus, o Cristo de Deus, era um deles. E naquela oportunidade, Jesus foi designado para ser o nosso governador espiritual. A segunda vez, segundo Emmanuel, foi no advento do Cristo, na sua encarnação no planeta Terra. Conforme os profetas da antiguidade já anunciavam com riqueza de detalhes que Jesus viria, trazendo à família humana a lição imortal do seu evangelho de amor e redenção. A ciência estabelece que a idade da Terra é estimada em 4,5 bilhões de anos. Então, segundo Emmanuel, a tradição espiritual estabelece que há 4,5 bilhões de anos Jesus já era um espírito puro por excelência e foi designado para ser o nosso governador espiritual. Então imaginem a programação reencarnatória de um ser angelical como Jesus. Por isso
que os profetas antigos já anunciavam que ele viria, ao ponto de muita gente pensar que ele preparou seu perispírito por 1000 anos para poder nascer. Não, ele não precisou fazer nada disso. Ele não precisa preparar seu perispírito para reencarnar em nenhum planeta. Isso se deu porque por mais de 1000 anos havia a promessa dos profetas da vinda de Jesus. Daí a crença de precisar de 1000 anos para preparar sua vibração perispiritual para o planeta. Mas sobre isso, no meio espírita há algumas informações sobre isso. Alguns livros citam alguma coisa com outros espíritos. Na obra Renúncia, de Emmanuel, psicografada por Chico Xavier, o autor espiritual disserta sobre a vida de uma alma adiantada, conhecida pelo nome de Alcione, já liberada do aprendizado evolutivo em nosso sistema solar. Ela não precisava mais vir para a Terra, nascer na Terra novamente. Então, logo no primeiro capítulo, nós podemos ler que Alcione está decidida a reencarnar na Terra unicamente em missão. Emmanuel narra então que Alcione se prepararia por 10 anos terrestres para poder conseguir se encarnar, devido à condição evolutiva em que ela se encontrava, numa vibração muito sutil e rápida, além da vibração densa e lenta do nosso planeta Terra. Pois bem, muito longe estava Alcione da estatura espiritual de um Cristo planetário, e ainda assim necessitou de certo tempo para gradativamente reduzir sua vibração, a fim de adequar-se à vibração do orbe terrestre na condição de encarnada. Para que Jesus descesse ao planeta Terra, houve uma programação de umas estrelas de primeira grandeza na esfera cristã que precisaram vir primeiro para receber Jesus. A primeira delas foi Maria, um espírito angelical, porque a mãe de Jesus não poderia ser qualquer mulher. E após a morte dos seus pais, a família de Maria a internaram no Templo de Jerusalém, para que ela ali ficasse até o final da sua existência, como era a tradição da época. Maria era uma jovem sensível, de rara beleza e de grande sensibilidade mediúnica. Um dia, orando sozinha em seu quarto, quando um fenômeno de efeito físico acontece. Um espírito superior se apresenta e se materializa à sua frente, que a teologia chama de Anjo Gabriel, e lhe dá a notícia de que ela dará à luz a um filho que será o salvador do mundo, da humanidade, e que ela deveria lhe dar o nome de Jesus, ou Emmanuel, que significa Deus conosco. Ela então fala para o anjo que não conhece homem e nem vai se casar, que ficará ali no templo até o final da sua existência. Mas o anjo lhe diz que é a vontade de Deus. E submissa, ela fala aquela frase que há nos evangelhos, que todos nós conhecemos: eis aqui a serva do Senhor, faça de mim segundo a sua vontade. Aquela visão desaparece. Maria fica confusa, não compreendeu direito o que aconteceu, pois pertence às virgens do Sião. Deve ter havido alguma confusão na sua visão. Mais tarde,
Na tarde seguinte, batem à porta do templo e um homem da linhagem de Davi, chamado José, que havia ficado viúvo, fazendo uso de uma prerrogativa que tinha, por ser da linhagem de Davi, ele batia as portas do templo para solicitar uma esposa das virgens que ali habitavam, sendo a escolhida Maria. Ela então compreendeu a visão que tinha tido no dia anterior. A história todos conhecem. Maria se casa e, já grávida, tem que sair da cidade para ir até a sua cidade natal, porque estava havendo censo. E então, com a gravidez já adiantada, aconteceu que Jesus nasceu numa manjedoura muito humilde, né? Que inclusive o significado de manjedoura é humilde, né? Humildade. Ninguém sabe a data certa desse acontecimento, mas ele recebeu a visita dos pastores que o saudaram, dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Jesus cresce em sabedoria e amor. Discute com os doutores da lei, ainda criança. Por isso que não é estranho que algumas pessoas considerem Jesus o próprio Deus. Embora ele não seja, ele é o nosso governador espiritual, o nosso irmão maior, que já passou pelas coisas que nós estamos passando, que evoluiu em outros mundos, porque a Terra ainda não existia, até adquirir a condição de espírito puro. Mas disse-nos que nós chegaríamos lá, que nós não nos admirássemos, que podemos fazer o que ele fez e até mais, se quisermos. Mas a história de Jesus não tem início em Belém e nem o final no Gólgota, porquanto a vida de Jesus transcende a tudo isso. Até mesmo a nossa vida não teve início no berço e nem terá o final no desencarne. Jesus é o nosso governador espiritual desde o início do mundo e veio em missão importantíssima de nos ensinar a amar no momento certo de grande turbulência do nosso planeta. A sua doutrina moral, os seus ensinamentos que libertam, é o nosso manual de primeiros socorros espirituais. É disso que a gente precisa. Mas muita gente só busca os fenômenos de efeitos físicos, os chamados milagres que Jesus teve que fazer alguns, que sem eles, quem seguiria Jesus? Até mesmo os apóstolos só seguiram Jesus por causa dos milagres. Pedro só seguiu Jesus por causa da pesca milagrosa, que não pescava nada e Jesus o mandou jogar a rede em determinado ponto do mar e ele pescou muitos peixes. Até hoje, nos centros espíritas, nas casas religiosas, muita gente busca ainda os fenômenos. Mas não é isso que interessa. O que interessa é o ensinamento moral do Cristo, que transforma a criatura, mas todos só buscam os milagres. O grande ensinamento do Cristo é que nos amemos uns aos outros como Ele nos amou. Esse é o grande ensinamento de Jesus, para nos libertar de nós mesmos, das algemas do egoísmo, do orgulho, da intolerância. Mas os homens ainda preferem os fenômenos.
comemoramos o nascimento físico de Jesus de Nazaré, onde o Cristo encarnou nele mesmo. E nesse mês, a egrégora da terra fica diferente. Fica um clima de paz e amor, porque as pessoas passam a desejar que o outro seja feliz na noite de Natal, que tenha um bom ano, que vai chegar. E aí, diante de tudo isso, não há espaço para o rancor, e os jardins dos sentimentos florescem. Mas por que, quando passa o Natal e o Ano Novo, todo mundo já se esquece dessas vibrações de amor? Porque essas vibrações de amor não permanecem? Por que não transformam nossos corações em manjedouras para que Jesus possa nascer todos os dias? Porque é esse o seu desejo. A doutrina nos esclarece que Ele é o nosso modelo e guia. Ele é muito perfeito. É claro que estamos mais perto da animalidade do que da angelitude. Mas Jesus representa um ideal perfeito e nós devemos olhar para Ele e caminhar na sua direção. É isso que devemos fazer, é procurar seguir os passos do Mestre. Ser cristão não é fácil, porque precisamos pagar o preço, andar na contramão do mundo, transformar as nossas vidas. E é isso que Jesus espera de cada um de nós, que transformemos as nossas vidas, que nos tornemos pessoas melhores a cada dia. Uma experiência espiritual com Jesus não tem preço. Não dá para descrever com palavras. Somente tendo essa vivência e essa comunhão é que se pode sentir, porque narrar não tem palavras que consigam. Por isso, vamos seguir seus passos, vamos tentar praticar seus ensinamentos, porque aí o seu nascimento terá sentido. O nascimento de Jesus só terá sentido de verdade quando Ele nascer na manjedoura dos nossos corações. É importante que comemoremos o aniversário do Cristo, sim, mas é mais importante as nossas atitudes com relação a isso. O Natal está chegando, né? E todos nós comemoramos no dia 25 de dezembro, porque essa data foi retirada de uma festa pagã muito popular existente na Roma Antiga. E foi oficializada pelo imperador Aureliano em 274 d.C. A finalidade da festa era homenagear o Deus Sol, considerado a primeira divindade do Império Romano, e festejar também o início do solstício de inverno. Com o triunfo do cristianismo séculos depois, a data foi utilizada pela Igreja de Roma para comemorar o nascimento do Cristo, que efetivamente não ocorreu em 25 de dezembro, todos sabemos. Então ela foi utilizada para comemorar o nascimento do Cristo, considerado desde então como o verdadeiro sol de justiça. Com o passar do tempo, hábitos e costumes de diferentes culturas foram incorporados ao Natal, impregnando-o de simbolismo. A árvore natalina, por exemplo, é contribuição alemã, instituída no século XVI, com o intuito de reverenciar a vida, sobretudo no que diz respeito aos pinheiros, que conserva a folhagem verde no inverno. O presépio foi ideia de Francisco de Assis, no século XIII.
As bolas e estrelas que enfeitam a árvore de Natal representam as primitivas pedras, maçãs e outros elementos com que no passado se adornava o carvalho, precursor da atual árvore de Natal. Antes de serem substituídas por lâmpadas elétricas coloridas, as velas eram enfeites comuns nas árvores, como um sinal de purificação. E as chamas acesas no dia 25 de dezembro são uma referência ao Cristo, entendido como a luz do mundo. A estrela que se coloca no topo da árvore é para recordar a que surgiu em Belém por ocasião do nascimento do Cristo. Os cartões de Natal, que hoje já nem se usam mais, mas foi muito usado, apareceram pela primeira vez na Inglaterra, em meados do século XIX. A figura do Papai Noel é inspirada em um bispo turco chamado São Nicolau. Ele costumava deixar moedas próximas às chaminés das pessoas mais necessitadas. É por isso que ele representa a generosidade que acaba invadindo os corações na época natalina. Nós espíritas devemos ver o Natal sobre outra ótica, que vai além da troca de presentes e a realização do banquete natalino. Atividades típicas do dia, devemos compreender a importância de renunciar às comemorações natalinas que traduzam excesso de qualquer ordem, preferindo a alegria da ajuda fraterna aos irmãos menos felizes, como louvor ideal ao sublime natalício de Jesus. Perante as alegrias das comemorações do Natal, destacamos as lições ensinadas pelos orientadores espirituais, entre tantas outras. O significado da manjedoura, como assinala Emmanuel. As comemorações do Natal conduzem-nos o entendimento à eterna lição de humildade de Jesus. No momento preciso em que a sua mensagem de amor felicitou o coração das criaturas, fazendo-nos sentir ainda o sabor de atualidade dos seus divinos ensinamentos. Distanciado do simbolismo e dos rituais religiosos, o espírita consciente deve procurar festejar o Natal todos os dias, expressando-se com fraternidade e amor ao próximo, admitindo igualmente que a doutrina espírita nos reconduz ao Evangelho em sua primitiva simplicidade, porquanto somente assim compreenderemos, ante a imensa evolução científica do homem terrestre, que o Cristo é o sol moral do mundo a brilhar hoje, como brilhava ontem, para brilhar mais intensamente amanhã. Que Jesus nos abençoe, que traga muita paz para todos nós neste ano que praticamente está se encerrando. Que cada um de nós consiga vencer os desafios que ainda teremos pela frente com essa pandemia que nos ronda, que não sabemos como vai ser, mas que com muita fé em Deus, olhando na direção do Cristo, que é o nosso modelo e guia, nós vamos conseguir vencer tudo. Muita paz e que Jesus nos abençoe. Em nome de Deus e do mentor espiritual dessa casa, nós encerramos a nossa reunião de hoje dando graças a Deus.